Olá, olá, muito bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Como viram então pelo título deste vídeo, vou abordar então aqui o conceito de notação científica. Vamos então ver aqui algumas propriedades, ou o que é um número escrito em notação científica e operações também que podemos fazer com os números escritos em notação científica. Não se esqueçam, é a altura de subscrever o canal se ainda não o fizeram, acionar o sininho para ver sempre todas as novidades. Vamos lá então aqui à notação científica. O número, nós dizemos que ele está escrito em notação científica quando ele apresenta esta forma. Ou seja, quando nós temos aqui um A, este A aqui representa um número compreendido entre o número 1, pode ser 1 ou superior a 1 e inferior ao número 10. Este valor do A pode ser um número inteiro ou então uma dízima finita. É assim que nós vamos representar aqui este A. Depois temos aqui uma potência de base 10 em que o expoente terá de ser um número inteiro. Ok? Os números inteiros nós representamos então pelo conjunto Z, então o P tem de ser um número inteiro. Vamos começar então por colocar aqui alguns números em notação científica. Vamos dar aqui alguns exemplos. Então, se nós tivermos 2, 1, 0, 3, temos o número 2103. Este número escrito em notação científica, ou seja, tem que ter aquele aspecto que acabámos de ver, significa que o número para ser entre o número 1 e o número 10, eu tenho que colocar aqui uma vírgula neste número. E para ele ficar entre o número 1 e o número 10, vamos recordar que o número em notação científica tem esta forma, não é? Então, este número A, para ser um número compreendido entre o 1 e o 10, significa que eu vou ter de colocar uma vírgula neste número. E essa vírgula tem que ficar à direita do número 2. Ou seja, desta forma eu acabei de escrever um número, que é este A, que está compreendido entre o 1 e o 10. Ok, mas eu alterei o número, não é? 2103 não é a mesma coisa que 2,103. Então, para isso, nós vamos compensar colocando aqui uma potência de base 10. Ou seja, para que os números fiquem iguais, eu terei de multiplicar este número, que aqui acabei de escrever, por 1000. Não é? Porque esta vírgula ela tem de andar aqui 3 vezes para a direita para ficar igual ao outro número. Então, multiplicar por 1000 é a mesma coisa que colocar 10 elevado a 3. Vamos encontrar aqui uma regra que seja simples de nós percebermos o que acontece aqui à vírgula e ao expoente. Então, neste caso, este número não tinha vírgula, ou seja, ele eventualmente tem aqui uma vírgula, mas está à direita deste número 3, por isso é que não aparece. E o que é que nós fizemos? Nós deslocámos esta vírgula 3 vezes para a esquerda. Ok, então como a vírgula se deslocou para a esquerda, então o expoente aumentou. O expoente não existia, era 0, então aumentou 3 unidades, passa a ser 3. Vamos colocar aqui uma regra prática, vou colocar aqui de lado, que é para aplicarmos nas várias situações. Então, nós vamos ter em consideração a vírgula e o expoente da potência de base 10. Ora, se a vírgula deslocar para a esquerda, neste caso a vírgula deslocou-se para o lado esquerdo, não é? Andou aqui 3 vezes para a esquerda, o expoente terá de aumentar. Vamos ver aqui mais situações. Se eu tiver 54200, ok, 54.200, ok, para o número ficar compreendido entre 1 e 10, então será o número 5,42. E neste caso, a vírgula deslocou-se para a esquerda novamente, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Ok, então eu vou colocar aqui um 4 na potência, no expoente da potência de base 10. Podemos também ter outras situações, 18 vezes 10 elevado a 7. Ok, então nesta situação, o número 18 não está compreendido entre o 1 e o 10, então eu vou ter de colocar aqui a vírgula. Onde é que eu vou colocar a vírgula? Entre o 1 e o número 8, ou seja, à direita do número 1. Mais uma vez, o que aconteceu à vírgula? A vírgula deslocou-se uma unidade para a esquerda. Estava à direita do 8, então deslocou-se uma vez para a esquerda. O que é que acontece ao nosso expoente? Tem de aumentar, ou seja, se ele era 7, passa a ser 8. Aumenta uma unidade, aumenta as unidades que a vírgula se desloca para a esquerda.
Vamos pôr aqui só mais uma situação destas. Então temos aqui o número 263 vezes 10 elevado a menos 10. Lá está, o expoente pode ser o número inteiro, ou seja, pode ser positivo e negativo. Neste caso, vou ter de colocar a vírgula também à direita do número 2, ou seja, entre o 2 e o número 6. E o que é que acontece? A vírgula deslocou-se 2 unidades para a esquerda. Ora, 2 unidades para a esquerda, o nosso expoente tem de aumentar 2 unidades. Como ele é negativo, ele vai ficar mais próximo do zero, ou seja, menos 8. Então, desta forma, já estamos a escrever um número que não está escrito em notação científica no número escrito em notação científica. Mas temos aqui outra situação. Nestas 4 situações, a vírgula andou sempre da direita para a esquerda. Vamos agora ver situações em que funciona ao contrário. Se eu tiver 0,32, ok, então para o número ficar entre o 1 e o 10, esta vírgula tem que passar aqui para a direita do número 3, ficando 3,2 vezes 10 elevado a quanto? Ok, neste caso é ao contrário, a vírgula deslocou para a direita, então o expoente vai diminuir. Se ele deslocou uma vez para a direita, então diminui uma unidade. Ou seja, se a vírgula se deslocar para a direita, o expoente da nossa potência de base 10 vai ter de diminuir. Outra situação, 0,00023. Ok, o número compreendido entre 1 e o 10, 2,3 vezes 10 elevado a, e agora a vírgula, uma vez para a direita, 2, 3, 4 vezes para a direita. Então eu vou colocar menos 4, ok? Acho que já devem estar a começar a entender então aqui o raciocínio e como é que se faz então esta passagem de um número que não está escrito em notação científica para um número em notação científica. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então neste caso vou colocar 1,1, ou seja, a vírgula vai se deslocar 2 unidades para a direita, logo o expoente tem de diminuir 2 unidades, ou seja, 6 menos 2 passa a ser 4. E aqui uma última situação, 0,91 vezes 10 elevado a menos 15, agora com um expoente inteiro negativo, ou seja, 9,1, lá está, a vírgula tem de se deslocar uma unidade para a direita e o expoente vai ter de diminuir uma unidade, ou seja, menos 15 menos 1 passa a ser o menos 16. Ok, então acho que já deu para entender, já perceberam como é que nós podemos escrever um número em notação científica. Aqui a registar, através desta tabela, nós vemos aqui uma relação entre a vírgula e o expoente. O que é que acontece ao modificar? Vamos agora ver comparação de números escritos em notação científica. Então, para isso, vamos colocar dois números escritos em notação científica. E temos aqui duas situações. Vamos colocar 2 vezes 10 elevado a 5, está escrito em notação científica, e vamos colocar o número 1,8 vezes 10 elevado a 4. Ok, então estes dois números escritos em notação científica, eles têm potências de base 10 com expoente diferente. Um tem expoente 5 e o outro tem expoente 4. Ok, como estão os dois em notação científica, o maior número será aquele que apresenta o maior expoente na potência de base 10. Ou seja, nesta situação, o 5 é o maior expoente destes dois números. Então eu vou dizer que este número será maior que 1,8 vezes 10 elevado a 4. Mesmo que o 2, neste caso ele é maior que 1,8, mas mesmo que seja uma outra situação. Se nós tivermos 3 vezes 10 elevado a 5, e se eu aqui tiver um 4,8 vezes 10 elevado a 3, então, apesar do 4,8 ser maior que o número 3, como este aqui apresenta um expoente superior, ou seja, quer dizer que a vírgula vai andar para a direita 5 vezes, enquanto que aqui só anda 3, logo este número será superior, está bem? Então temos aqui já uma situação, que é, se os expoentes da potência da base 10 forem diferentes, então o maior número é aquele que tem o maior expoente na potência. Temos aqui uma outra situação a analisar, que é, por exemplo, 3,1 vezes 10 elevado a 7 e o número 4,6 vezes 10 elevado a 7. Então, nesta situação, nós temos aqui expoentes iguais, é o 7. Então, para comparar, e como os dois números estão escritos em notação científica, eu não tenho que preocupar com as potências de base 10, porque essa parte é igual. Então, eu vou analisar os números que estão à esquerda da potência. E aquele que tiver o maior valor, neste caso o 4,6 é um número superior ao 3,1,
vou dizer que este número é então superior ao 3,1 vezes 10 elevado a 7. Então, nesta situação, quando têm ou quando apresentam o mesmo expoente na base 10, nós vamos comparar o número que está antes dessa potência. E o que apresentar maior número será então o maior número no seu todo. Já vimos então como escrever, como comparar números em notação científica. Falta agora ver como é que nós podemos operar com números escritos em notação científica. Vamos então aqui analisar algumas operações. Quais são as operações que nós vamos considerar? Adição e subtração. A adição e a subtração nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. Ou seja, vamos colocar aqui exemplos. Se eu tiver 2,1 vezes 10 elevado a 6 mais 3 vezes 10 elevado a 4. Então, os dois números já estão escritos em notação científica e agora como é que nós podemos somar ou subtrair esses números? Primeiro que tudo, temos de colocar as potências de base 10, uma das formas que nós temos, eventualmente poderão calcular de uma outra forma, mas a mais usual será então colocar as potências de base 10 com o mesmo expoente. Ou seja, eu vejo aqui que o primeiro número em notação científica tem um expoente que é 6 e o segundo tem um expoente que é 4. Então nós temos de colocar o mesmo expoente. Então podemos começar aqui pelo primeiro número e vamos tentar transformar então esta potência de base 10 numa potência de base 10 em que o expoente seja 4 para ficarem os dois iguais. Temos de ter em atenção a tal situação, não é? Da vírgula e do expoente que disse anteriormente, ou seja, se a vírgula andar para a esquerda o expoente aumenta, se a vírgula andar para a direita o expoente vai diminuir. Ou seja, nós queremos que este expoente diminua, o expoente tem que diminuir 2 unidades para chegar aqui ao número 4. Então se o expoente vai diminuir, significa que a vírgula vai ter de andar para a direita 2 unidades. Então vamos ficar com 2, 1, ou seja, se a vírgula andar uma vez para a direita fica 21 e duas vezes 210, ou seja, 10 elevado a 4. Neste momento já temos os dois números escritos de uma forma em que as potências de base 10 têm o mesmo expoente. Ótimo. Agora para fazer a soma basta somar o 210 com o número 3 e fica a mesma potência de base 10. No fundo é como se nós estivéssemos a colocar aqui em evidência. Ou seja, 210 mais 3 dá os 213 vezes 10 elevado a 4. Agora, a parte final, o que é que nós vamos ter aqui de fazer? Colocar um número em notação científica, que ele neste momento não está. Ou seja, a vírgula agora vai ter de ficar entre o 2 e o número 1, ou seja, tem que andar 2 vezes para a esquerda, então o expoente vai aumentar, então neste caso ficaremos com 2,13 vezes 10 elevado a 6. Ok, vamos ver aqui uma situação em que queremos fazer uma subtração. Se nós tivermos 5,3 vezes 10 elevado a menos 5, menos 1 vezes 10 elevado a menos 6. Agora considerando expoentes negativos, ou seja, os expoentes não têm não têm o mesmo valor, este é menos 5 e este é menos 6, vamos colocar então os dois com o menos 6. Vamos já alterar aqui o primeiro número que nós temos aqui a notação científica. Então, o expoente vai ter de diminuir, ou seja, tem que passar do menos 5 para o menos 6, vai diminuir. Então a vírgula terá de se deslocar para a direita uma unidade, vezes 10 elevado a menos 6, não é? Então, o expoente diminui uma unidade, a vírgula anda para a direita, estava entre o 5 e o 3, desloca-se uma unidade para a direita. O outro número nós não precisamos de fazer nada, e agora, como já têm as mesmas potências, vamos fazer o 53 menos 1 vezes 10 elevado a menos 6. O passo seguinte será então fazer 53 menos 1, 52, vezes 10 elevado a menos 6 e agora escrever o número em notação científica, ou seja, 5,2, temos que colocar a vírgula entre o 5 e o 2, ou seja, a vírgula andou para a esquerda uma unidade, o expoente vai aumentar, ou seja, menos 6 ficará menos 5 aumentar, ou seja, vai ficar mais próximo do zero. Então já vimos aqui como fazer a adição e a subtração de números em notação científica, ou seja, vamos generalizar. Então, A
vezes 10 elevado a p, mais b vezes 10 elevado a p. Nós temos de colocar os números com a mesma potência de base 10, com o mesmo expoente, então o número irá ficar a mais b. Somamos então os números à esquerda da potência e colocamos 10 elevado a p. Então é assim que nós fazemos esta operação com números em notação científica. E isto serve para a soma ou para a subtração. Vamos passar agora para a multiplicação. Mais simples do que fazer a adição ou a subtração de números em notação científica. Multiplicação. Vamos considerar dois números que poderão ser até os mesmos números da operação anterior. 3 vezes 10 elevado a 4. Então, para fazer a multiplicação é bastante mais simples. Basta multiplicar então o 2,1 e o 3, que neste caso vai dar 6,3, e as potências de base 10 somar os expoentes. Está bem? Vamos utilizar aqui as propriedades das potências. Temos então de utilizar as propriedades das potências. Potências com base igual, expoente diferente, nós atribuímos a mesma base e somamos os expoentes, ou seja, 6 mais 4 vai dar 10. Então já temos aqui o número escrito, já fizemos então a multiplicação de dois números em notação científica. Neste caso não tenho nada a alterar, uma vez que o número já está escrito em notação científica. No entanto, quando fazemos a multiplicação pode não ficar em notação científica. Se nós tivermos 3,1 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 4, vezes 10 elevado ao número 7. Então, neste caso, eu vou fazer o 3,1 vezes o 4, que irá dar 12,4. E agora, as potências de base 10 somamos, ou seja, tenho de fazer o menos 5 mais o 7, que iremos obter 12,4 vezes 10 elevado a 2. Este número não está escrito em notação científica, mas nós agora vamos escrever, ou seja, colocamos então a vírgula entre o 1 e o 2, vezes 10, e agora a vírgula deslocou-se uma unidade para a esquerda, significa que o expoente irá aumentar. E então já temos o número escrito em notação científica. Vamos generalizar A vezes 10 elevado a P, vezes B vezes 10 elevado a Q. Então, para multiplicar dois números em notação científica, multiplicamos os valores à esquerda das potências, A vezes B, e o expoente da potência de base 10 é a soma dos expoentes de cada um dos números escritos em notação científica. Temos então aqui como fazer a multiplicação. Por último, vamos fazer a divisão. Então, a divisão de números em notação científica. Vamos colocar aqui dois números, 6 vezes 10 elevado a 7, a dividir por 3 vezes 10 elevado ao número 2. Ora, a divisão, nós vamos dividir os números à esquerda das potências, de base 10, ou seja, 6 sobre 3, e as potências, aplicamos as propriedades das potências, neste caso da divisão, que temos de subtrair os expoentes. Então, desta forma, vamos obter 2 vezes 10, 7 menos 2, 5. Temos então um número em notação científica. Um último exemplo para terminar, 8,4 vezes 10 elevado a 10 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 3, neste caso aqui com expoente negativo. Então vamos ter de fazer o 8,4 a dividir por 2, ou seja, metade de 8,4 é 4,2 vezes 10, e agora vamos ter que fazer 10 menos o menos 3. Desta forma vamos obter 4,2 vezes 10, e agora menos com menos vai dar mais, então 10 mais 3 vai dar o número 13. E assim já fizemos a divisão de dois números em notação científica. Então desta forma podemos concluir que A vezes 10 elevado a P sobre B vezes 10 elevado a Q vai dar A sobre B vezes 10
elevado a P menos Q. Ou seja, para fazer a multiplicação e a divisão, os números não têm de ter a mesma potência de base 10, não têm de ter o mesmo expoente, porque nós utilizamos aqui as propriedades das potências. Só quando vamos fazer adições e subtrações é que têm de ter a mesma potência de base 10. Então, espero que tenha sido útil, que tenham gostado desta aula. Muito obrigado por fazerem parte aqui do canal da Matemática